Bom, pessoal, bom dia. Acho que antes de começar a falar com vocês sobre o tema proposto, eu tenho a obrigação de agradecer a essa casa pela recepção que sempre concede a Câmara Temática de Cuidado Paliativo, como o André falou ontem. A nossa Câmara Temática ela foi a primeira do país e é importante salientar que é uma Câmara Temática dentro de um Conselho de Medicina, mas que é multiprofissional. Então, essa casa está aberta e tem um compromisso do trabalho multiprofissional e da postura interdisciplinar de cuidado, especialmente na hora que a gente fala de cuidado paliativo, que demanda tanto da gente a troca e a necessária interlocução entre as diversas categorias profissionais. E a gratidão ainda maior a essa casa e a esse núcleo de pessoas que trabalham no cuidado paliativo, que são de vários serviços diferentes, de abraçar uma temática ainda mais restrita de discussão, que é a problematização da saúde mental e da psiquiatria na perspectiva do cuidado paliativo. Então eu sinto que realmente a gente está avançando. E o terceiro preto de gratidão é Henrique. Henrique, ele é psiquiatra, ele já tem um caminho no cuidado paliativo. E a primeira vez que eu ouvi falar o nome dele, que eu li alguma coisa sobre ele, eu disse, caramba, eu acho que eu não estou sozinho nesse meio não. E aí a gente acabou se conhecendo e de lá para cá a gente formou uma parceria que só tende a crescer daqui em diante. Então que bom, obrigado pela presença aqui, espero que seja a primeira de muitas vezes, tá? E aí o tema proposto, gente, pedidos para morrer, sofrimento existencial e suicidalidade em cuidado paliativo. Tá? E aí a gente vai caminhar um pouquinho nessa perspectiva, mas primeiro eu queria provocar 4 reflexões para vocês. Vão passar 4 perguntas na tela. E eu queria que em silêncio vocês refletissem sobre o que isso aí gera em vocês. Certo? O que é que vocês sentem de desconforto na hora que escutam uma pessoa ou um paciente familiar dizendo: a minha vida não tem mais sentido? É fácil ouvir isso? Isso mexe com instâncias muito subjetivas da nossa experiência. Isso tira o profissional da zona de conforto. Isso coloca o familiar num desconforto extremo. Isso dissemina o sofrimento. Abrange quem está do nosso lado. Mobiliza as instâncias mais valiosas, que são nossos valores, nossas crenças. E é por isso que a gente precisa debater sobre o sofrimento, que vai além do sofrimento do corpo, que tangencia o sofrimento emocional, que abraça o sofrimento social e espiritual e que, por fim, configura-se como o sofrimento da existência. E vamos debater sobre isso. E a gente precisa de um caminho, de ponto de partida. E foi muito bom a fala de Henrique de ontem, para quem estava aqui ontem à noite, que ele inicia falando sobre o psiquismo diante da morte, trazendo à tona o que vários pensadores e vários teóricos ao longo da história trouxeram de trabalho e discussão sobre o tema. O nosso ponto de partida aqui vão ser sobre 2 figuras. A primeira delas, Viktor Frankl, Henrique falou delas ontem, e outra pessoa também super importante, uma figura de referência na área, que é o Irving Yalom, também um psicoterapeuta, ambos de cunho existencialista, e que trazem para a gente o subsídio que norteia a nossa discussão e que é muito presente em cuidado paliativo. Obviamente, na hora que a gente está num terreno, numa seara, que admite a possibilidade de uma morte, e uma doença ameaçadora, e uma degeneração de uma existência que está por vir. Então, o existencialismo ele ganha muito espaço na discussão sobre o cuidado paliativo, e aí partindo do ponto dessas 2 figuras, eles sempre colocam que o sofrimento deve ser entendido e compreendido enquanto sendo um processo. É totalmente processual, não é estabelecido, não é diagnóstico, não é criterial, não é objetivo, não é concreto. É um processo dinâmico, individual e que, por si, é totalmente pessoal, idiosincrático do sujeito, é dinâmico e é emergente, porque tem que ser tratado, tem que ser manejado. A gente não pode esperar por isso. Um dia pode fazer a diferença. Uma semana pode fazer a diferença. Deixar para a próxima consulta ser abordado pode fazer a diferença. Então é emergente a gente debater sobre isso. Mas caminhando na linha dessas 2 figuras, eles já postulam por si próprios que toda experiência de sofrimento ela é por si individual. Porque ela não só abraça o sujeito naquele momento ou naquela experiência de adoecimento. Vem à tona questões de uma história de vida inteira.
valores, ética, família, sociedade, trabalho, representação social daquele sujeito, tudo mais que constrói, que faz parte da nossa existência e da nossa construção enquanto pessoas, enquanto sujeitos, isso vem à tona na hora que eu falo do sofrimento da existência. E Alan, por si só, ele fala que existem 4 problemas fundamentais que mobilizam e que, na verdade, são os responsáveis por toda a experiência de sofrimento que o homem vai encontrar durante a sua vida. O primeiro desses problemas é a morte. O segundo, a liberdade. O terceiro, o isolamento. E a quarta, a ausência de sentido, significado ou propósito, que a gente vai se utilizar nessa nossa discussão como sendo sinônimos, mas que, por várias veredas, a gente vai encontrar a diferença do que é sentido, significado e propósito. Para Alan, toda e qualquer expressão do sofrimento do homem tem a origem nesses 4 problemas. São as 4 lutas existenciais do homem, como ele fala. Por que isso acontece? Na opinião dele, a morte ela vai gerar ansiedade do desconhecido para o sujeito. Então, por mais que a gente fale com proximidade, por mais que a gente cuide de gente que está em processo de morte, que converse, que abrace família, isso será sempre desconhecido. Que, independente da nossa crença, ninguém lembra como foi morrer. Ninguém sabe se morreu um dia. Então, o desconhecido, e aí na hora que a gente vai para a etimologia do que é de fato ansiedade, que está relacionada ao medo, ou seja, a ansiedade é o medo que vem de dentro, e o medo é a ansiedade que vem de fora. Então, a morte ela vai sempre mobilizar o sujeito por ser desconhecida, gerando ansiedade. Então a gente tem um problema. Caminhando um pouquinho, a liberdade. A liberdade para Alan também é um problema. Porque ao passo que o homem tem que se configurar durante a vida enquanto ser individual, livre por si só, a gente sempre admite que nenhum homem é uma ilha. Então há sempre uma interlocução com quem está do lado. Então essa liberdade é uma liberdade teórica, mas que na prática a nossa liberdade só chega até o encontro do outro. Então a liberdade que nos permite escolhas, responsabilidades e culpa, que tantas vezes vai surgir no final do caminho, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O isolamento surgiria como uma barreira entre humanos. Na hora que a gente fala que é preciso abordar questões existenciais do sujeito, a gente lembra que nenhuma existência é individual. Que toda existência é permeada pelo convívio social. E o isolamento, ir de encontro a essa necessidade, é a gente caminhar no sentido contrário e aumentar o sofrimento advindo desse processo. Então, o isolamento ele funciona como uma barreira e, por fim, a ausência do significado que proporciona a busca pelo sentido da própria vida. E isso vai ficar bem claro na hora que a gente analisa o que Viktor Frankl traz, aquele outro teórico que eu mostrei anteriormente, ou o que ele traz de conhecimento para a gente. Pessoalmente falando, Viktor, para mim, eu acho que ele é a cereja do bolo do cuidado paliativo. Na hora que ele traz a tônica de uma experiência de sofrimento que vem da perspectiva do sentido da existência. Viktor fala o seguinte: nós, enquanto sujeitos contemporâneos, nós estamos embebidos no que ele chama de vácuo existencial. Por mais que eu compreenda o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo na Terra, o que é que eu quero com a minha vida, meu objetivo, família, por mais que isso para mim faça sentido de alguma forma, para Viktor, ninguém tem construído em si próprio o sentido da própria existência. Mas a gente enxerga esse sentido. É como a linha do horizonte. Tem sempre a imagem que eu coloco nas aulas, que é um horizonte. Lá no fim está o sentido da minha existência. Eu estou enxergando para ele. Eu estou olhando para ele. Ele norteia o meu caminhar. Mas eu não estou naquele ponto ainda. E aí esse processo de onde eu estou agora, para onde eu quero chegar, de onde eu estou agora para ter construído o sentido da minha existência, ele chama de vontade de sentido. É o que proporciona a essa energia psíquica que me direciona e que direciona todo mundo a estar aqui hoje. A acordar, a trabalhar, a cuidar de filho, a conseguir construir, deixar um legado, um produto, ter uma moralidade, uma ética. Tudo isso aí é vontade de sentido, porque é eu buscando a minha força propulsora. É eu construindo em mim aquilo que eu preciso, que para mim tem um significado. Além disso, Viktor traz à tônica esse quarto tópico, que é a liberdade de vontade. Se somos sujeitos completamente individuais, que temos a nossa história, o que para mim é ética e moralidade, a liberdade ela permeia todo esse processo. E aí isso caminha comigo, na hora que eu enxergo no horizonte, o meu direcionamento. A autotranscendência também é um tópico sempre trabalhado por Viktor Frankl. Na hora que ele fala que esse sentido, ele sempre, somente sempre, ele vai ter algo além do eu e da construção subjetiva do que é o próprio sujeito.
Então há sempre uma construção que vai além de mim. E isso não quer dizer um Deus, uma religião, nada. A gente fala do sagrado ou do transcendente. O transcendente para você pode ser Deus, para outra pessoa pode ser o universo, para outra pode ser a força cósmica. Mas sai de mim, sai desse envoltório, dessa individualização e alcança o outro e a sua existência. Ele fala de uma ontologia dimensional que engloba completamente a experiência humana como um todo, no sentido do que mais faz parte desse processo. E por fim ele traz a tríade classe, a tríade trágica, e coloca a culpa, o medo, o sofrimento, como sendo 3 dos caminhos, e aí embebidos por outras experiências como depressão, ansiedade, etc., como sendo 3 dos caminhos que mobilizam também o sujeito em busca do sentido da própria existência. Victor trabalha bem, ele fala que a culpa é uma das principais experiências de sofrimento do sujeito, especialmente na hora que a gente avalia a fase final de vida. E mais ainda, especialmente na hora que eu convido alguém, a partir de um diagnóstico de uma doença ameaçadora, a conviver com a sua própria finitude. E a gente reforça, e sempre vai falar sobre isso. O cuidado paliativo ele não começa quando o sujeito está em fim de vida, ou quando a funcionalidade está decaindo, ou quando o PPS está abaixo de 60, ou quando a partir de um protocolo a gente entende que ele está perto de morrer. E eu sempre trago o exemplo. Uma criança, por exemplo, que nasce com estenose de Joubert, falando da nefrologia pediátrica, que já nasce uma criança renal crônica, que pode fazer diálise a vida inteira. Ela é uma criança que tem uma condição crônico-degenerativa que predispõe ela à finitude da vida, porque ela pode fazer infecção, ela pode fazer intercorrência infecciosa, ela pode fazer intercorrência metabólica. Então, a finitude ela pode chegar depois de 40 anos, mas aquela família convive com a perspectiva de um sofrimento trazido pela ideia da morte, desde o seu nascimento. Uma gestante, como a gente tem muito no IMIP, e a gente trabalha muito isso na interconsulta. A obstetrícia pede o parecer, na hora que a gente chega, tem uma mãe adoecida, às vezes na gestação de alto risco, no quarto andar, ou na UTI obstétrica, e aí, naquela experiência de adoecimento, ela sabe que tem um bebê, que está grávida de um feto, que tem uma alteração cardíaca, não compatível com a vida. Que horas começa o cuidado paliativo? Na hora que ele nasce? Mas calma, não é o bebê que está doente, como é que eu vou paliar a mãe dele? A gente não palia sujeitos, a gente palia sofrimentos. Então aquela mãe que sabe que está grávida, depois de todo um itinerário de crença, de expectativa, de desejo, de ideias em cima daquele momento que ia ter um filho, ela tem que ser paliada. Porque naquele momento ali, ela foi convidada pela vida a conviver com a finitude e com a possibilidade da morte do filho dela. Então, tudo isso aí mexe, mobiliza a experiência existencial do sujeito. E a culpa, na hora que a gente faz um retrospectivo, muitas vezes surge nesse processo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Heidegger também foi outro teórico que trouxe muito à tona e fortificou muita discussão. E ele fala que a morte revela a nossa solidão no mundo. Isso é uma coisa muito, muito verdadeira, e aí eu sempre tenho uma aula muito interessante que ela fala que cuidado paliativo não é só amor. Há uma tendência, e aí eu lembro muito assim, de quando eu comecei a estudar sobre isso, de como a postura da gente vai mudando e vai se tornando um pouquinho mais cética e talvez mais objetiva e mais concreta em relação à postura de cuidado. A gente precisa entender que isso aqui é uma questão técnica, que tem atos médicos envolvidos, que tem atos de enfermagem envolvidos, que tem técnica psicoterapêutica adequada. Que a gente não está para falar simplesmente romantizando que a morte é uma coisa linda, que é uma passagem, que é só uma vírgula. Porque na hora que a gente se coloca nesse espaço de sujeito, que a gente deixa de avaliar esse objeto e se torna sujeito do processo, tudo isso aí vem à tona. E o medo vai chegar, e a ansiedade vai chegar. Porque eu sempre falo, gente, que por mais que a gente tenha uma equipe incrível, no melhor centro de assistência, na melhor estrutura, a morte é e sempre será um processo solitário. Porque naquele último suspiro, que em tese define, e a gente tem como sendo a morte, quem dá o suspiro é o sujeito. Não sou eu que estou do lado, apertando a mão, não é o filho que sofre, não é o médico que fez de tudo, mobilizou, trabalhou o opioide, mudou a escala, não é o psiquiatra que chega para manejar o sofrimento da família, o agente social que vai... Não é. A morte é um processo solitário. A sua vivência até chegar é um processo coletivo. Precisa ser coletivo. Demanda ser coletivo para a gente impedir que o sofrimento faça morada.
Eu não sei se todo mundo conhece aqui, eu acho que tem gente do cuidado paliativo, da psicologia, da psiquiatria, a coisa está bem misturada, mas a gente não pode. Eu espero que essa essência nunca saia do nosso norte, que é falar de cuidado paliativo, sem falar sobre a história de cuidado paliativo. Para quem não conhece, gente, essa é Cicely Saunders. Cicely era assistente social, enfermeira e médica. Ela era o que a gente chama de uma equipe mínima de cuidado paliativo. Ela consegue fazer cuidado paliativo, a gente não consegue fazer cuidado paliativo. Quem diz que faz cuidado paliativo no consultório, reveja o que está fazendo. Não faz. A gente faz quando tem uma equipe. Quando tem Josane para chamar, quando tem as meninas da residência para chamar. Aí a gente consegue se aproximar de um trabalho em cuidado paliativo. De porta fechada, dentro de um consultório, a gente tem que rever o que está fazendo. A gente pode fazer muita coisa. Pode ajudar, orientar, cuidar. Mas se ele estivesse aqui, ela diria que isso não é o cuidado paliativo raiz como a gente encontra hoje em dia. Porque ele precisa disso aqui, é um encontro, gente. É a altura do olhar que ela tem. É a postura encurvada que ela tem na hora que ela cuida de alguém. É alguém que, em sofrimento, consegue sorrir. Que pode não estar em casa, mas se consegue estabelecer uma postura de vínculo com outra pessoa que se dispõe ao cuidado dela. Porque o cuidado é um convite. E a gente precisa agradecer ao sujeito na hora que a gente é convidado a cuidar dele. Se a senhora me permite cuidar de você, eu lhe agradeço. Para mim isso é importante, eu espero ser útil de alguma forma. Essa era a postura compassiva que Cicely trazia para a gente. E que a gente vê rotineiramente quase sendo desconstruída por aí ao redor do mundo. Cicely Saunders, ela inaugura o que a gente chama de movimento hospice moderno. Aquela forma de cuidado direcionada a moribundos, a pessoas fora de possibilidade terapêutica, que eram pessoas que eram escanteadas e marginalizadas de todo o processo de cuidado. Cicely sistematiza uma forma de cuidado, sustentada por ensino, pesquisa e extensão, e ela inaugura o que a gente chama de movimento hospice moderno, trazendo um tom científico à postura de cuidado preconizada por essa população, que era o cuidado paliativo. E talvez o maior ensinamento de Cicely, fora essa questão sistematizada, organizada e consubstanciada de prática assistencial e de atenção à saúde, seja o que ela chamou de dor total. A dor total para Cicely nada mais é do que a experiência de sofrimento daquela pessoa que vivencia a finitude da vida. Seja ela um mês antes de morrer, seja ela uma criança que vai viver 40 anos com o vírus HIV. E que somente para ela ser infectada, a despeito dela fazer uma terapia antirretroviral, ela vai ser suscetível a uma série de intercorrências, simplesmente por aquela infecção que ela traz com ela. Então, para Cicely, a dor física, e aí seria meio que o primeiro princípio do cuidado paliativo, manejar a dor e os outros sintomas estressantes para o sujeito. Essa dor física, ela não está sozinha. Para Cicely, o que a gente chama de dor física é somente a ponta do iceberg. O que a gente vê é a dor física, está doendo aqui, está assim. E essa dor física, ela não se relaciona somente à dor. E aí a gente faz um paralelo de, muitas vezes, ser o sofrimento a expressão afetiva de uma experiência dolorosa. E de dor física a gente pode entender a dispneia, a constipação, a obstrução, o nível secretivo do sujeito. Só que para ela, essa experiência de sofrimento físico, ela não está sozinha. Há muito além, há muito mais que a gente precisa tratar para, de fato, entender que a gente trata de alguém de forma integral. E se ele traz outras 4 experiências de dor e de sofrimento para a gente. Ela fala que o sujeito, além de sofrer do ponto de vista físico, ele sofre do ponto de vista psíquico. E isso não é uma consequência da primeira ordem. Porque a gente não pode fechar essas dores em gavetas. Não é uma cômoda que eu abro a gaveta do físico e fecho, abro a gaveta da dor social, trato e fecho, abro a dor espiritual. Não é. Isso aqui é uma salada. Está tudo em movimento. Uma coisa estimulando a outra coisa. Uma dor física que mobiliza o desconforto psíquico do sujeito, ou a ansiedade que magnifica a resposta da pessoa à morfina, por exemplo. Ou que a gente banaliza tanto uma questão jurídica ou financeira, uma falta de dinheiro, a falta do benefício, o BPC que não está sendo organizado, e que isso tira o sono do paciente. Ou simplesmente um arrependimento que ele teve durante a vida de um ato que ele fez no passado. E que nesse momento crítico, de ponto final que a gente entende, isso aí volta à tona e deixa ele sofrer. A gente precisa entender isso aí como uma redoma em teoria dos conjuntos. O que eu vejo é a dor física. Eu dou um passo, eu chego na dor psíquica. Eu dou uns 4 passos,
me aproximo da experiência da dor social. Eu dou uns 20 passos, eu chego na dor espiritual. A dor espiritual é a instância mais subjetiva de adoecimento do sujeito. Não tem nada mais pessoal do que o sofrimento espiritual. Não tem nada que fale mais sobre você do que o sofrimento existencial que circunda a sua experiência. Ou seja, não tem como eu chegar nesse ponto de 20 passos sem atentar para a dor social que está instalada. Sem atentar para o sofrimento psíquico que está instalado. E muito menos sem atentar para a dor social, que é o que eu enxergo. Na prática, não tem como eu abordar a espiritualidade e questões existenciais de um sujeito que está com dor física, que não está com analgesia estimulada, que está dispneico, que está constipado, que está ansioso, que está insone, que está com benefício atrasado, que a preocupação maior dele é: doutor, eu vou morrer. Como é que minha véia vai ficar se quem sustenta a casa sou eu? Isso mobiliza o cuidador na hora que tira a gente de uma zona de conforto científica, objetiva, onde eu decoro o protocolo, como o Henrique mostrou aqui. Quantos X foram marcados? Fecha o critério para a depressão, fecha, igual a tabela, qual é o melhor antidepressivo? Não! É isso que a gente está fazendo. É tão mais intenso, é tão mais subjetivo, está tão mais profundo a experiência da pessoa, que a gente precisa desse itinerário terapêutico para conseguir adentrar a real experiência de sofrimento. E aí abraçar essas dores físicas, sociais, psicológicas e espirituais. E hoje em dia a gente consegue realizar mais ainda a dor da equipe de saúde que está envolvida no processo. Será que tem uma dor cultural envolvida nesse processo? Já que esse sujeito ele produzia cultura, ele estava inserido no meio. A dor ambiental, como é que vai ser a dinâmica dessa família, sem essa pessoa, sem esse ser no mundo que até então esteve? E o principal de Cícero, ele aí trazendo, ampliando realmente, que isso para mim é o maior ganho do cuidado paliativo, não é a técnica do cuidado paliativo fechada e estrita naquele espaço, naquela equipe, na casinha, seja lá onde for. É uma filosofia de cuidado que precisa ser expandida para qualquer área de cuidado e de atuação, de atenção à saúde. Porque quem sofre isso aqui não é só quem está morrendo. Quem tem depressão, e aí especialmente na minha área específica da psiquiatria, eu não conheço, e aí desculpe se eu vou ser muito radical no que eu vou falar agora, mas eu nunca cuidei de alguém no meu consultório, no meu ambulatório, na enfermaria. Eu trabalho no IMIP, trabalho na Tamarineira, eu trabalho no consultório. Eu nunca cuidei de alguém com disfunção mental que não sofresse de dor total. É muito fácil o psiquiatra saber do psicotrópico, saber do melhor antidepressivo, saber da associação potencializa, refratário, ultra-refratário, ECT. É muito fácil, não é difícil fazer isso. Agora, se lançar esse desafio aqui, de encontrar o que é além daquilo que perde da minha especialidade, isso aí é mais complicado. Porque demanda que eu saia da minha zona de conforto, que historicamente eu fui colocado. Para conseguir, você só precisa saber disso. Chama o clínico. Só que a gente se propõe a falar do existencial, de sofrimento existencial, que foi algo que Cícero toccou na obra dela, e aí ela tem alguns livros. O primeiro deles, um dos livros mais importantes que ela deixou com a gente, foi traduzido para o português ano passado, é um livro que eu recomendo para a vida. O nome do livro é Velai Comigo. O livro foi traduzido pelo Franklin Santana Santos, ele é geriatra e paliativista lá de Salvador. O livro é tipo assim, eu já tinha lido, tem o PDF dele, se alguém quiser no final eu vou mostrar meu e-mail, e vocês podem pedir que eu compartilhe o PDF deles. O livro é tipo assim, na hora que eu terminei, puta, como assim eu não vivi com essa mulher, sabe? Por que Mirella chegou a conhecer Cícero no congresso que ela foi em 2005, eu acho, na Inglaterra. Cícero morreu em 2005, foi logo no final da morte dela. E assim, dá uma... Puta, como assim eu não cheguei perto? Eu fiquei só olhando assim pra ela, entendeu? E Cícero ele traz, ela pulveriza o que seria a dor existencial, né? E aí a gente realmente começa a adentrar no nosso objetivo de hoje. Gente, falar de sofrimento existencial é andar por um caminho totalmente tortuoso. Pra vocês terem ideia, foi feita uma revisão de literatura nas últimas décadas, que o objetivo da revisão era o seguinte: o que é sofrimento existencial? E aí uma revisão de literatura com meta-análise, e a revisão chega, depois de todo um refinamento de fatores confundidores, à seguinte conclusão: existem hoje na literatura da saúde publicada 56 definições de sofrimento existencial. 56. Do micro ao macro, do mais suave ao mais intenso, do mais superficial ao mais profundo.
E aí? Como é que a gente vai falar? Vou falar para vocês aqui, para mim faz mais sentido. E aí eu peço desculpa se isso aí não faz sentido para vocês, mas para mim isso aqui faz sentido e é isso aqui que eu consigo enxergar na minha prática. E aí eu sustento essa minha postura pelo que Cícero ele trazia nas suas obras, que não é muita coisa, não tem muita coisa sobre ela, assim, o que ela escreveu ou o que ela falava, porque a vida dela, ela se formou em medicina depois de 40 anos. Então a vida dela foi muito curta na hora que a gente pensa no tanto que ela deixou, sabe? Mas faz muito sentido pensar dessa forma. Isso aqui é uma literatura mais moderna, mas é sustentado muito pelo que ela falava pra gente. Na minha percepção, gente, o sofrimento existencial, ele engloba e ele está no contexto das 3 instâncias de sofrimento que não a física. Nesse desenho aqui tem o esquema de um sofrimento psicossocial e espiritual. E para ficar mais fácil para vocês, na hora que a gente coloca esses flashes aí ao redor, isso para mim é o sofrimento existencial. Ele tangencia a dor psíquica, a dor social e a dor espiritual. Ele não se restringe ao que muitas vezes a gente encontra na literatura, de ser sofrimento existencial sinônimo de dor espiritual. Não é bem por aí. Ele vai além desse processo. Tem muitas questões psíquicas, sociais, que também mobilizam o desconforto. E aí na hora que a gente vai para a tradução literal, suffering ou distress, tudo para a gente traduzir como dor, como sofrimento. Mas tem diferença na experiência do sujeito. O sofrimento existencial tangencia essas experiências de dores sociais, espirituais e psíquicas, fazendo parte delas, mas não se restringindo. E aí a gente reforça com vocês. Não existe dor isolada, dor física isolada, dor social isolada, dor espiritual isolada. Tudo é um contínuo de uma experiência, é um espectro. Que hora o sujeito está num ponto, hora está no outro. Minha postura agora é nesse ponto, minha energia psíquica vai para outro ponto e a gente precisa acompanhar ele na sua experiência. Então o sofrimento existencial, ele inclui experiências de sofrimento sociais, psicológicas e espirituais e engloba toda a experiência de vida do sujeito. Eu queria trazer para vocês 3 revisões que buscaram caracterizar a experiência do sofrimento existencial de pessoas na finitude. E é isso que eu vou falar agora para vocês. Esse aqui é um estudo, gente, para mim ele é um dos mais importantes, é um estudo qualitativo e aí outra grande dificuldade da gente conseguir encontrar nortes no que a gente trabalha em saúde mental e cuidado paliativo é que a metodologia mais precisa para a gente avaliar isso é a metodologia qualitativa. E o nosso método cartesiano, biomédico, médico-centrado, hospitalocêntrico, é totalmente quantitativo. Eu tenho que ter número. Eu tenho que ter sujeito, eu tenho que conseguir abraçar, estratificar, botar um score, dizer que um P é menor do que 0,05 para saber se isso está certo ou se está errado. E não tem como, gente, eu falar da experiência subjetiva do sofrimento espiritual e existencial de alguém, preenchendo uma tabela de X, trazendo o score à tona, colocando ele no gráfico e dizendo o sofrimento dele vale a pena ou não, ele sofre pouco. É preciso analisar a narrativa do sujeito. E é isso para mim, e eu acho que ele compartilha muito comigo. Esse é o norte da psiquiatria no cuidado paliativo. E da psicologia nem se fala. É a narrativa de quem passa a experiência de sofrimento. Porque a nossa prática, por si só, é uma prática completamente subjetiva. Diagnóstico em psiquiatria, eu olho e acho uma coisa, Henrique olha e acha outra coisa. Se a gente juntar uma sala com 10 psiquiatras, cada um vai ter uma opinião diferente. O psicólogo vai olhar lá para trás, vai ver o contexto social envolvido, e é isso. Só é solucionado e só pode ser solucionado com a narrativa e com o escutar da voz de quem está falando comigo. Esse estudo aqui, gente, ele foi publicado há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ele é um estudo de metodologia qualitativa que ele buscou ouvir 40 pessoas. Dessas 40, 20 eram pessoas em cuidado paliativo, e aí tem todo um critério de inclusão, e 20 eram familiares dessas pessoas, ou seja, ele viu quem estava sofrendo em primeira pessoa e quem sofreu o reflexo e a expressão do sofrimento dele como alguém que estava do lado como cuidador. E ele trouxe para a gente 13 disparadores do que seriam dores existenciais, para ficar claro para vocês, por isso que eu trouxe. O primeiro deles é a ausência do significado na vida, no momento atual. E o segundo, a ausência de significado na vida, na hora que se faz um retrospectivo. O que é que passou? O que é que eu deixei? O que é que ficou construído? Isso aqui caminha muito com toda a base teórica que eu trabalhei até então sobre Jung e sobre Viktor Frankl. Um terceiro ponto seria a perda do papel social. Olha aí que a dor existencial ela não se restringe à instância espiritual do sujeito. Sentir-se emocionalmente irrelevante, a questão de dependência, sobrecarga de terceiros, desesperança,
luto pela separação iminente, questionamentos por que eu, por que comigo, o que é que eu fiz para merecer isso, culpa, seja ela numa esfera de pecado ou de punição, metas e aspirações inacabadas, existência ou a interrogação da vida após a morte e as questões relacionadas à fé. São conteúdos presentes nas experiências subjetivas de sofrimentos existenciais de pessoas na finitude. Tudo isso aí pode caminhar. Esse estudo especificamente conseguiu fazer uma subdivisão na hora que foi grelhado o discurso e a narrativa dos pacientes e colocaram que a desesperança, o ponto 7, a dependência, e aí a gente pode fazer um link com a perda da autonomia ao longo do avançado do adoecimento, e a ausência do significado foram os mais pontuados. 39% da amostra, de 40 pessoas, trouxeram que a vida estava sem sentido, 37% foi a perda do papel social, e a gente foi conseguindo destrinchar melhor o que é que fazia sentido para essas pessoas nesse momento crítico. Indo pela mesma linha, outro estudo aqui foi feito, e aí eu trouxe isso aqui propositalmente para vocês, aqui é um estudo feito no país do Oriente, e aí ele foi trabalhar as questões existenciais, e aí a gente precisa ter um vínculo cultural muito forte, porque a gente sabe que tudo que para mim tem sentido e significado tem um berço de cultura, de valor ético, moral e social que está presente e que eu não posso desvalorizar. Como a gente falou ontem, Silvana foi muito inteligente na hora que ela falou de uma cognição, esqueci o termo que ela falou, uma cognição social, né? Como é que eu posso avaliar o que para você, até onde você consegue alcançar, esquecendo o seu meio, o que para você faz sentido, a sua casa, a sua cultura, o seu trabalho? Pô, não pode ser fechado, restrito, concreto. É totalmente subjetivo avaliar essas coisas, gente. E a gente vê outros disparadores de dores existenciais, como a perda de conexão com o outro, a angústia sobre o processo de morte, conflitos pessoais, desesperança aqui aparecendo novamente, vocês vão ver daqui a pouco como isso vai fazer sentido, perda de autonomia e perda das possibilidades que o tempo traria. Chegou ao ponto final, e o que é que eu deixei de fazer? Chegou ao ponto final, o que é que eu fiz de errado? Poxa, não tem mais tempo. E a prospecção vem como sendo uma das características do adoecimento mental mais para frente. E eu quis trazer, e isso para mim é muito feliz falar desse estudo aqui. Esse estudo ele é um estudo também de metodologia qualitativa. Ele tem a assinatura da doutora Ana Catarina Araújo Elias, ela é psicóloga lá de São Paulo, não sei se o Henrique conhece. Ela hoje é professora da São Camilo Educação, ela é psicóloga de formação. E Ana Catarina ela foi da primeira geração de paliativistas do Brasil, pensando nessa questão de estruturação científica realmente do cuidado paliativo. E Ana Catarina desenvolveu o que a gente chama de RIME, que é uma técnica terapêutica cujo objetivo era ressignificar a dor espiritual de pessoas na finitude. RIME, que significa relaxamento, imagens mentais e espiritualidade. Tem toda uma técnica de uma psicoterapia breve que ela aplicava nessas pessoas, e o objetivo dessa técnica era manejar, primeiro identificar, e segundo manejar e abraçar a experiência do espiritual de pessoas na finitude. Esse estudo aqui é o estudo, se eu não me engano, de validação do pós-doc dela, do pós-doutorado dela. E foi um estudo qualitativo, que ela buscou caracterizar a experiência do espiritual existencial, e aí ela utilizou como subsídio teórico, como sinônimos, no trabalho dela. E ela encontrou, isso aqui é uma amostra de pacientes com câncer de mama, certo? E aí tem todo lá uma mulher de 40, 70 anos, se eu não me engano, e com um tumor de mama já localmente avançado, com metástase, e já sendo estabelecidas as medidas de suporte paliativo de vida. E ela encontrou que o medo da morte é um disparador a partir da negação e da percepção da gravidade do quadro clínico. E o que para mim é muito interessante é esse medo do pós-morte que mobiliza tantas pessoas. E aí tem relato de paciente que tem medo e sofre pensando como é que o corpo vai entrar em putrefação depois do processo de morte. Veja como isso deve ser perturbador para alguém que está no leito de morte e que não tem uma construção de vida que suporte a ideia que ele faz do que é a morte, né? O que é que significa a morte para você. E aí, se eu posso morrer daqui a pouco, isso aqui, que para mim é o que resume a minha existência, o que é que vai ser feito desse corpo aqui? Isso gera angústia. Ideias e concepções negativas em relação ao sentido da vida, e aí na hora que a gente vê a psicologia no globo na frente da gente, na hora que ela fala do coping espiritual religioso negativo, ou seja, em algum modo, a tua construção de crença, fé e busca por sentido e significado, isso aí está te adoecendo,
e aí na hora que vem culpa, castigo, punição, tudo isso aí tem um subsídio aparado na vivência espiritual do sujeito, e que pode, se não manejado de forma correta pela equipe muito profissional, desencadear um processo disfuncional de experiência de sofrimento. Ideias e concepções negativas em relação à própria espiritualidade, e aí vem essa questão que vem à tona no final dessa linha. A gente vai caracterizar mais daqui a pouquinho. Na hora que a gente fala de experiência de dor e sofrimento, a gente sempre tem que partir de um ponto, para depois chegar no tratamento, no manejo, na atenção adequada que isso aí demanda. Todo sofrimento, gente, seja ele físico, social, espiritual ou existencial, ele nasce de uma necessidade não atendida. Em outras palavras, se alguém tem dispneia, é porque era necessário manejar a dispneia que ele tem, isso aí não foi efetivado, e aí ele sofre. Se alguém tem ansiedade, ele precisaria que essa ansiedade fosse solucionada, isso aí não está sendo manejado, e vem o sofrimento. Com a existência, isso também acontece. Então, quem sofre do ponto de vista espiritual existencial, teve necessidades existenciais que não foram contempladas. E aí tem um estudo muito emblemático, esse estudo se repete na literatura internacional, que ele buscou avaliar, você que sofre do ponto de vista espiritual e existencial, o que para você realmente é necessário para que essa experiência de sofrimento seja reduzida, seja minimizada? E aí a gente precisa voltar para a questão narrativa. Eu preciso dar ouvido a quem está sofrendo, para conseguir entender o que para ele tem significado. E quantas vezes a gente não passa batido por isso aqui? Quantas vezes não é a minha voz autoritária, não é o que eu acho, não é o que eu determino, não é o que para mim, pela minha experiência de tantos anos, para mim é importante, cabível e adequado para a situação. Quantas vezes eu não passo batido pela escuta? Eu sempre pergunto, o que é importante para o senhor agora? O que é que o senhor precisa? Em que eu posso ser útil nesse momento tão crítico? E aí, na hora que se perguntou isso, se encontraram dois disparadores de dor espiritual muito intensos, que são, no que a gente está utilizando aqui, necessidades espirituais que são rotineiramente negligenciadas pela equipe de cuidado. A primeira delas é a presença e a segunda é a conexão. Ou seja, pessoas estão morrendo sozinhas. E aí vem aquele paradoxo que a gente falou anteriormente. Isso casa muito. Veja como a teoria ela sustenta a prática e a assistência. Há muitos anos, os psicoterapeutas existencialistas eles falam que a morte é um processo solitário. Que a morte ela é isolada. Que tem toda uma questão de vivência totalmente individual nesse processo. E aí na hora que a gente vai escutar hoje, 200 anos depois, a narrativa de pacientes em dor espiritual a gente encontra que a presença é muito necessária nesse processo. Que a conexão com o outro, e aí esse outro, o meu eu importante, minha família, quem para mim tem sentido, importância e peso na minha existência, e o meu outro, equipe, cuidador, médico, fisioterapeuta, enfermeiro e psicólogo. É necessário estar presente na experiência e sofrimento do outro e se conectar com ele de alguma forma, para minimizar o seu sofrimento. Na hora que a gente vai falar sobre sofrimento, a gente sempre, e no contexto que a gente está aqui se propondo a falar hoje, que é o contexto de pessoas com doenças ameaçadoras, crônico-degenerativas, em cuidado paliativo, é como se a gente tivesse, e me permitam provocar isso em vocês, a gente estivesse sempre caminhando em direção à morte. A gente está sempre se aproximando dela. Tem que agir rápido porque ela vai chegar. Tem que manejar agora porque ela pode estar na porta. Tem que cuidar porque ela está aí. Isso é muito verdade. A gente não pode esperar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Sabe? A gente tem que entender o que é que o sujeito consegue ter construído, consegue ter consubstanciado, até onde ele pode ir, e tem que avançar nesse sentido. Porque o tempo realmente ele é um fator muito decisivo nesse processo inteiro. Só que nunca, gente. Só que nesse processo a morte ela é encarada como um destino inevitável. Eu sei que todo esse caminhar, todo esse processo, ele tem um ponto final, ou uma vírgula para alguns, que é a morte objetiva, concreta. E aí eu não falo de morrer, eu falo de morte. Isso aí é um destino. Mas cabe ao profissional, cuidador, não permitir, gente, que nunca um paciente encare esse destino como sendo uma libertação. É falhar no cuidado.
Na hora que a gente fala, fulano descansou, ainda bem que ele descansou. Ele estava cansado? Ele foi cuidado corretamente? A gente não quer que ninguém morra cansado. A gente não quer que a morte seja realmente uma libertação, a despeito de todo um cenário, uma estrutura teórica que suporta nossas crenças, que a gente até entenda que essa morte realmente é uma libertação. Mas, tecnicamente, na prática, a gente não pode permitir que a morte seja uma libertação, porque se eu entendo que ela é uma libertação, eu estou automaticamente entendendo que o sujeito ele está sofrendo, que ele está com dor, que ele está incomodado, que isso aí está prendendo e restringindo ele como uma jaula. Então, a morte ela é um destino, ela é o caminhar desse processo, mas que a gente busque não entender e compreender enquanto processo de libertação. Isso aí, a gente pode debater um seminário inteiro sobre esse processo. Porque nesse processo, gente, ampliando a nossa perspectiva, encarar a morte como libertação permite ao paciente pedir para morrer. Se ele tem uma experiência de sofrimento que vem sendo incômoda, que vem mobilizando muito, vem tirando ele do sério, aquilo não está conseguindo, a morte surge como uma possibilidade. E isso a gente faz um paralelo gigante com a questão do suicídio. Falando puramente do suicídio. Por que a pessoa se mata? Porque ela encara naquele processo. Muitas vezes ela não quer nem morrer, mas ela encara naquele processo a única solução para sanar a experiência do seu sofrimento. E aí o suicídio vem como uma libertação. Então a gente agora vai começar a falar sobre esses pedidos de morte de pacientes em cuidado paliativo, contextualizados pelo fenômeno que é a suicidalidade. Só um fato sobre esse fenômeno, gente. Suicidalidade não é uma palavra da língua portuguesa, tá? É uma tradução literal de suicidality, que é um termo em inglês, que fala do comportamento e do fenômeno suicida como um todo, tá? Que vai desde o pensamento, uma ideia, etc., até chegar numa ideação e um ponto final que seria o ato suicida, tá certo? Então eu utilizei esse título aqui na aula para a gente conseguir contextualizar de forma ainda mais ampla esse espectro que é o comportamento suicida. E aí esse espectro, aqui trazendo realmente como é que isso aí se constrói na vida do sujeito, a gente vê que o suicídio, e é que a gente só olha, costuma falar, não, o suicídio, o ato, etc., isso é somente o ponto final de uma linha, gente. E aí falando da maioria dos casos, tá certo? É diferente de um paciente que no surto psicótico pula ou se joga na frente de um carro e morre. É diferente. Eu estou falando de uma construção de o que a gente realmente encontra na prática, tá certo? Então, essa suicidalidade quanto ao processo, ela se inicia muito antes do chamado ato suicida. Ela começa muitas vezes numa ideia de ruína, ou de menos-valia, como a gente fala na clínica. O sujeito começa a perder o valor sobre a própria vida, a entender o que dele é importante, o que tem sentido, o que faz significado, tudo que a gente veio falando até agora. Isso aí pode dar espaço para o pensamento de morte fazer morada. Poxa, se isso aqui está tão pequeno, está tão insuportável, a morte surge como uma possibilidade de ajuda, de auxílio, de libertação. Esse pensamento de morte, que é o pensamento de que a morte pode ser a solução, pode caminhar de forma mais intensa para o pensamento seguinte, que seria: eu me matar pode ser a solução. Dá para entender a diferença? A morte é uma solução, é uma coisa. Eu, como um sujeito ativo desse processo, é outra coisa. Psicopatologicamente, para a gente, isso aí tem muito peso. Né? A gente está falando que está com ideação suicida. Quando vai examinar o paciente, ele está com pensamento de morte. É diferente. Tá certo? E aí esse pensamento suicida ele pode caminhar, dar um passo ainda em intensidade, para o que a gente chama de ideação suicida. Não é um pensamento isolado. Já tem toda uma estruturação cognitiva, muitas vezes, de forma como isso aí vai se processar. Um planejamento. A gente sai da ideia de ruína, da ideia de morte, do pensamento suicida, e isso vira uma ideação. Algo já muito mais estruturado, mais certo e mais possível de ser feito, automaticamente. Para a gente poder chegar nesse ponto final, que seria o ato suicida. Tudo isso aí envolto por um comportamento autodestrutivo, e a gente deixa isso aí passar muito na clínica. Por exemplo, o suicídio é só quando o sujeito, de forma ativa ou passiva, ele dá fim à própria vida. Mas muitas vezes há uma sequência de comportamentos que antecedem esse ato, como eu mostrei aqui nesse espectro. Por exemplo, deixar de se alimentar, deixar de tomar medicação, negligenciar o autocuidado. Tudo isso aí é uma recusa, muitas vezes inconsciente, da própria pessoa para se manter viva. E aí eu tenho um caso clássico de um paciente que eu fiz uma interconsulta há 2 meses atrás,
O caso foi também compartilhado com a equipe de cuidado paliativo, acho que Arthur foi lá dar o parecer para ela, no mesmo processo. Era uma paciente que estava com condição crônica, até então estabelecida, gestante, estava com 20 e poucas semanas de gestação, e claramente, na hora que ela conseguiu voltar do coma, ela tinha uma sequela neurotoxoplasmose importante, se observou nela o que foi chamado pela equipe de sintomatologia depressiva. E quando a gente examinava ela, ela tinha ainda um grau de mutismo, sabe? Ela não falava, ela evitava e tangenciava completamente o discurso. E um dos primeiros atos que a equipe observou, e aí ato volitivo, tá certo? Motor. Que a equipe observou foi ela tentando arrancar o catéter central. Ah, ela está agitada, por isso ela precisa arrancar o catéter. Na hora que a gente foi examinar realmente o que tinha sido esse ato, que para mim soou como sendo alguma coisa que merecia uma investigação maior, aí a gente foi ouvir a equipe de enfermagem. E a técnica veio realmente me dizer o que tinha acontecido. Doutor, teve um dia que eu estava dando banho dela no leito, que eu fui limpar o curativo do acesso central do pescoço dela, e eu disse a ela, fulana, tu toma cuidado, tu não arranca isso aqui não, porque se tu arrancar isso aqui, tu morre. Depois desse dia, toda vez que ela se estressava, ela puxava o catéter. Era porque ela estava agitada, gente? E não, isso é um comportamento autodestrutivo. Se ela agora sabe que tirando isso aqui ela vai morrer, então ela vai buscar no momento de estresse, do sofrimento dela mais crítico, tirar isso aí para provocar o ato. E aí tudo isso aqui representa um comportamento suicida. E para a gente vai muito além, e aí para quem não é da psiquiatria e da psicologia especialmente, a gente tem que estar atento a essas questões. E especialmente pelos números que eu vou mostrar para vocês agora. O comportamento suicida ele começa muito antes do ato ou da tentativa. Tá certo? Analisando do ponto de vista epidemiológico, gente, isso aqui é um gráfico do Bortega, que é uma literatura brasileira. Ele fala que de 17 pessoas, e aí lembre do espectro, tá? O mais superficial ao mais intenso, tá certo? De 17 pessoas que têm um pensamento de morte, 5 deles têm, de fato, a ideação suicida, 3 deles tentam suicídio, e só um chega a ser corretamente manejado pela equipe de saúde. E o nosso foco está aqui o tempo inteiro. A gente precisa entender que esse espectro ele começa muito antes e aumenta do ponto de vista populacional e epidemiológico. E, analisando esse ponto final do que é da tentativa da ideação realmente é o ato suicida, a gente tem que lembrar que tem 3 passos, que é o ato, o plano e a própria ideação, que são as questões mais emergentes, de fato, do ponto de vista de manejo realmente da própria equipe. Lembrando que desde aqui de baixo, desde uma ideia de ruína, a gente precisa criar estratégias de intervenção e de prevenção do próprio suicídio. E a gente sabe, é importante tocar nessa tecla mais uma vez. A única forma, e aí muito mais do que usar um lítio, do que usar uma medicação, do que a ACT, do que a ketamina, etc. A gente sabe que do ponto de vista populacional, que não tem acesso muitas vezes à medida de suporte ao padrão ouro do manejo do comportamento suicida, falar sobre o assunto é uma estratégia efetiva para a gente minimizar o sofrimento e evitar que o problema aconteça. É preciso falar sobre o assunto. É preciso questionar os pacientes. Mesmo que isso incomode tanto a gente, e aí a gente faz um paralelo com o começo da aula. Aquelas 4 questões. Por que incomoda tanto a gente? É por isso que a gente não aborda na clínica. Porque mobiliza muita coisa que para mim tem muito significado. Isso aqui é só para elucidar vocês, gente, aqui em populações não em cuidado paliativo, tá certo? Para a psiquiatria, a gente tem uma tendência internacional de considerar que toda pessoa que comete suicídio tem um adoecimento mental instalado. A gente sabe que epidemiologicamente tem uma perda aqui de 3%, mas do ponto de vista de cuidado psiquiátrico, para a gente, todo mundo que cometeu suicídio tem um diagnóstico psiquiátrico com sofrimento mental instalado minimamente. Automaticamente eu tenho que cuidar dessa pessoa. E a gente vê que há uma prevalência imensa de transtorno de humor, transtorno por uso de substância psicoativa, especialmente do álcool, de cannabis, tabaco, etc., crack, transtorno de personalidade, esquizofrenia e todas as outras pleiades de sintomas, de diagnósticos que fazem parte do rol da nosologia psiquiátrica e que muitas vezes estão em comorbidade. Raramente uma pessoa tem um transtorno por uso de substância isolado, ela tem um transtorno de humor associado. Raramente um psicótico, ele principalmente uma psicose, e aí você fica vendo uma preeminência de sintomatologia de humor, e você se interroga, isso é uma depressão secundária, ou é um sintoma depressivo da própria psicose, ou é um sintoma negativo da própria esquizofrenia? Então está tudo muito misturado. Mais um desafio, porque aí aumenta a epidemiologia. Na hora que a gente vai analisar esse fenômeno agora epidemiológico em populações em cuidado paliativo, a gente se depara com outros desafios.
O que a morte, em seu processo, traz de sofrimento e de disfunção para o sujeito? O que isso aí tem de diferente de uma população geral, que até então psiquiátrica, que é que recebia o foco da problematização do suicídio? O que os pacientes em cuidado paliativo trazem de diferente que podem predispor eles a cometer o suicídio? Tem uma literatura muito legal, que é do Sam Christopher. Lembra de Cicely, aquela que eu mostrei na foto anteriormente? Cicely ficou conhecida no mundo inteiro, porque para ela conseguir praticar aquela modalidade de cuidado que para ela era importante, foi preciso que ela construísse um espaço onde ela pudesse mandar e determinar e normatizar a postura de cuidado e atenção à saúde que ela acreditava. E aí ela criou o St. Christopher, que é um hospice que até hoje existe lá em Londres. E eles fizeram uma publicação muito legal, gente, em 2017, isso. Foi um estudo publicado em 2017 que analisou o comportamento suicida dos pacientes internados nesse hospice. Para quem não conhece, o hospice é uma unidade intermediária de cuidado paliativo que não se configura enquanto uma atenção domiciliar de cuidado, nem enquanto uma assistência especial quaternária de cuidado como hospital. Tá? Ele seria voltado a pessoas que mereciam cuidados de fim de vida, ou seja, naqueles últimos 6 meses de existência, que precisariam de um manejo muito mais de uma atenção de enfermagem, de cuidado muito profissional, que não de uma assistência médica intensiva. Tá? Esses são espaços que a gente tem aqui no Brasil, bem estruturado realmente, um em Salvador, que é a Clínica Florence, e tem alguns em São Paulo também, vinculados a alguns serviços de atenção terciária ou quaternária. Eles avaliaram, gente, aqui nesse estudo, foi uma cohorte retrospectiva, tá, dos pacientes internados entre abril de 2015 e março de 2016. E aí foram fazer uma cohorte retrospectiva desses sujeitos. Identificaram que, de 385 pacientes que passaram pela enfermaria do hospice, 124 tinham, de todos os pacientes que estiveram na enfermaria internados nesse período, 385 tiveram relatos de comportamento suicida no prontuário. Quase 400 pessoas em um ano. Em uma enfermaria. Desse, gente, e aí comportamento suicida, tá? Desses quase 400, 124 se configuravam de fato em ideações suicidas. E aí o principal, 62% tinham morbidades psiquiátricas. E aí, um transtorno de humor prévio, um transtorno psicótico prévio. Ou seja, 38% desse montante aqui de pessoas não tinham diagnósticos psiquiátricos prévios. E mesmo assim, na finitude, tinham ideação suicida. Isso é um fator de alarme muito importante para a gente. Caminhando um pouquinho, isso aqui talvez o mais grave, somente 15% desses pacientes tiveram relatos de ideação suicida na admissão ao hospice. Somente 10% tiveram esse relato na primeira semana de internamento. E a maioria, e aqui representado por 45% dos sujeitos, só tiveram esse diálogo e esse relato depois de 1 mês de internação. O restante, de 2 meses para frente. Um problema que estava instalado e somente 15 a 10% tiveram isso aí naquela primeira semana de relato e documentado. Ou seja, isso aqui passou batido pelo cuidado prestado pela equipe. Imagina, depois de 1 mês, 2 meses, eu identificar uma ideação suicida que estava presente desde então. Isso é difícil. Especialmente porque a gente não é capacitado tecnicamente para abordar esse assunto. Mas está presente e a gente precisa se mobilizar para isso. Esse aqui é um estudo muito legal também, gente. Ele é mais antigo. Ele foi feito em 96, 94 até 96. E ele é um estudo populacional, epidemiológico, que também é realizado na Inglaterra, né, que é meio que o norte da gente no que é cuidado paliativo de excelência. E ele avaliou todos os hospices e enfermarias de cuidado paliativo do país, entre 94 e 96. E ele queria, realmente, aí pensando em idade de prontuário, tá certo? Quantos pacientes, o montante de pacientes que foram identificados com ideação suicida e o ato suicida realmente, como é que ele ocorreu ao longo desses 2 anos na Inglaterra, em populações em cuidado paliativo. E aqui tem os anos, né, 90 a 94, tá certo? E aqui montantes por ano, de 11 mil a 15 mil pacientes por ano. O total do número de suicídios, né? Então, em 90, 1 suicídio, 94, 5 suicídios. Ele chama de parasuicídio, que a gente chamou de comportamento suicida, tá certo? Então, desde um comportamento autodestrutivo, como é que isso aí se fazia presente? Então, assim, a gente vê que é muito maior o indicador do comportamento suicida do que realmente o suicídio estabelecido. E analisando por 100 mil habitantes, como esse número cresce de 90 até 94.
Isso aqui pode deixar a gente incomodado, mas não, vocês não estariam tão incomodados se o número real fosse evidenciado. A gente enfrenta uma grande dificuldade de subnotificação de casos de morte por suicídio no mundo inteiro. Por 1000 questões. O médico tem medo de atestar causa morte de suicídio. A família não quer enfrentar a marginalização dessa pessoa que morreu por suicídio. E é por questões religiosas, crenças, seja lá o que for. Então isso aqui é um número totalmente subnotificado. Se já é subnotificado na população geral, imagine na população mais crítica, que em tese tem uma família mais junto. Então isso aqui é totalmente subdiagnosticado. A nossa realidade, com certeza, vai muito além disso. E a gente precisa estar atento a esse assunto. Na hora que a gente vai parar para analisar, tá, a gente falou agora de toda a questão existencial do processo, de como é o suicídio, de fato, na população geral, especialmente na psiquiátrica, e o que é que faz de diferente? O que é que tem de diferente nesse público que a gente está falando, que pode predispor ele a um comportamento suicida? Tem uma revisão muito interessante, que para mim, acho que ela responde muito dessa nossa inquietação, e buscou analisar os fatores de causa de comportamento suicida, e aí, autodestrutivo, ideação, até chegar no ato suicida, em população sob cuidado paliativo. É uma revisão gigante, com meta-análise, e ele dividiu essas causas possíveis em três microgrupos, tá certo? O primeiro deles seria a dor e a carga do sofrimento. O segundo, a depressão e alguma possível disfunção cognitiva. E o terceiro seriam fatores sociais. E eu trouxe para vocês aqui, e aí tem toda uma lista gigante do que seriam esses fatores, né? Que é a especificidade da suicidalidade no cuidado paliativo, para trazer para vocês agora. Indo no primeiro ponto, gente, que seria a dor e a carga do sofrimento, essa meta-análise colocou que, por exemplo, a redução funcional, ao passo que a doença avança, pode ser um fator predisponente para a ideação suicida. A limitação da terapêutica, ou seja, a mistanásia, se o sujeito ele teria possibilidade de alguma estratégia diagnóstica, de algum manejo terapêutico, e ele não tem acesso ao serviço, a chance de um comportamento suicida é maior. A sobrecarga da família se vê como peso, se vê como fardo, evidenciar que a família precisou modificar sua postura de dia a dia para poder abraçar sua demanda. Isso aqui induz comportamento suicida. A intensidade da dor, e aí é uma coisa bem estabelecida. Quanto mais o uso de opioide, quanto mais, e aí o uso de opioide em pessoas com dor refratária, e aí a gente já imagina que tem toda uma esfera de dor que não está sendo abraçada, tá, por que o paciente ele demanda tanto manejo farmacológico, psicofarmacológico, para o manejo da dor? Será que não tem uma dor social por trás disso? Uma questão espiritual mobilizando isso? Psicológica por trás disso? Casos dos eutanasiados, e aí, antes de falar sobre isso, aqui tem uma frase muito legal de um estudo qualitativo, que para mim ela abraça muito essa demanda, que é falando que o paciente fala, se a dor é tudo que ocupa a minha atenção, então a minha própria vida se torna dor. Então, o que mais está contextualizado na experiência de adoecimento? Tá? E aí lembrando que experiência de adoecimento não é experiência de doença, certo? Ela é contextualizada pelo que eu chamo de sofrimento. E o caso dos eutanasiados. Teve um estudo muito interessante que avaliou sintomatologia física em pessoas que buscavam a eutanásia, seja ela por qual motivo for. E se identificou que essa população de pessoas que buscavam a eutanásia eram pessoas, e aí buscavam, pensando do contexto dessa discussão na assistência à saúde, eram pessoas que tinham muito mais dor física do que a população geral. Tá? Então isso aí como variável independente de correlação. Indo para o segundo ponto, que fala de depressão, disfunção e cognição, a gente vê que, e aí Henrique falou disso já na primeira aula, não vou me repetir sobre isso, que a gente vê que há uma tendência mundial de se acabar com o diagnóstico psiquiátrico nosológico, estrito, categórico, para pensar em dimensões de diagnósticos, ou seja, em diagnósticos sindrômicos muitas vezes. E aí a gente vê que a depressão adolescente ela tem uma expressão, a depressão no adulto tem uma expressão, a depressão no idoso tem uma expressão, e a depressão em pessoas sob finitude dela tem também uma expressão que pode ser diferenciada. E aí eu falo realmente de características psicopatológicas diferentes. Por exemplo, como é que pode se expressar a depressão em alguém na finitude? Com desesperança, perda da dignidade, desmoralização e a hipotimia em si, que seria realmente a alteração de humor que a gente encontra rotineiramente. Uma coisa que é muito interessante, e aí eu falei para vocês aqui esse segundo ponto, muitos estudos colocam que a desesperança seria um fator ainda mais mórbido do que o próprio humor deprimido e do que o próprio prejuízo do afeto em depressão na finitude. Então, a perda da esperança ela é um fator, muitas vezes, mais adoecedor
e de mais sofrimento do que a alteração de humor e do afeto em pessoas sob cuidado paliativo. Muitos estudos falam de esperança de vida nesse contexto de pessoas. Esse estudo aqui é uma publicação nossa do IMIP, de 2018, é do ano passado, essa publicação. A gente avaliou esperança de vida e espiritualidade em pessoas sob cuidado paliativo que eram assistidas pelo setor de nefrologia do IMIP. Pessoas em doentes renais crônicos sob cuidado paliativo. E a gente quis avaliar a esfera de dor física, a esfera de dor espiritual e a esfera de dor psicológica. E buscou encontrar se a esperança era um fator que mobilizava essas questões de dor nesse processo. E o que a gente encontrou foi, a despeito da nossa população, e aí eu acho que foram 200 e alguns pacientes, nossa população não pontuar índices reduzidos de escalas de esperança, e a escala utilizada foi a escala de esperança de Hert, HOPE é o acrônimo dela. É uma população onde os indicadores de esperança eles realmente estavam elevados, mas nos pacientes que tinham índices de esperança reduzidos, a gente identificou que o sofrimento físico e o sofrimento espiritual estavam aumentados. E isso aí foi estatisticamente significativo para a gente. Em pessoas que tinham níveis de esperança aumentados, se encontrou que a experiência espiritual, o construto espiritual do sujeito também estava elevado, com uma correlação positiva entre uma coisa e outra. Isso aqui é muito interessante também, que fala que a falta de apoio, a intensidade da dor e sofrimento pelos sintomas, e aí pensando que não é o sintoma em si, mas a experiência dele para o sujeito, foram preditores independentes de um desejo de morte para o sujeito, tá certo? E outro fator que aí também, Henrique já falou sobre isso ontem, é um fator que inquieta muito o psiquiatra hoje em dia, que se dedica a estudar um pouquinho sobre isso, que são os fatores de bioética da finitude que envolvem o paciente, o doente mental, que avaliou o humor deprimido, pedidos de eutanásia e índices de prognóstico. E se encontrou aqui, que na população em cuidado paliativo, e que dessa população, quem pedia a eutanásia ou quem buscava um grau de suicídio assistido, identificaram-se níveis elevadíssimos de humor deprimido. E não o que a gente costuma rotineiramente ver, que seria o prognóstico influenciando a tomada de decisão pela eutanásia. Isso aqui é um estudo da Alemanha, tá certo? Ou seja, as pessoas buscavam a eutanásia não por ter um prognóstico negativo, vamos pensar assim, mas por ter um humor deprimido, pensando também como variável independente. E aí vem a provocação. Será que a gente pode realmente deliberar, e aí a gente pensando como a discussão está no exterior, na Suíça e na Holanda principalmente, será que o que há de moralidade ética para um profissional que autoriza a eutanásia para uma pessoa que está deprimida? Como é que está o juízo crítico, o juízo de realidade dela nesse processo, na hora que ela opta por esse caminho? A discussão cognitiva e delírio também aparecendo como novas possibilidades e prepulsoras desse processo. Fatores sociais, obviamente, a ausência de apoio social, medo de ser um fardo, perda da dignidade, preocupação financeira. Vocês terem ideia, tem um estudo realizado no Novo México, nos Estados Unidos, que ele avaliou populações sob cuidado paliativo, e aí uma população que recebia benefício social, e aí pensando no auxílio que o governo dava, e uma população sem esse benefício. E aí imagina uma população muito mais vulnerável, socialmente falando, e uma população menos vulnerável. E foi identificada uma pontuação de mais de 16% a mais de ação suicida em pessoas que eram mais vulneráveis, socioeconomicamente falando. E aí, uma coisa que também incomoda muita gente é indicadores superiores de ação suicida em pessoas sob cuidado paliativo em hospital ou em hospice, em detrimento de quem tem um cuidado domiciliar instalado. E aí a gente se coloca, né? O que é que eu oferto para o outro? Para a gente encerrar. O que é que eu oferto para o outro? Para quem eu estou me desafiando a cuidar? Além da própria morte, como sendo a solução do seu sofrimento. O que é que existe entre agora e a morte enquanto solução e libertação? O que é que eu posso fazer nesse cenário? E aí a gente precisa voltar lá para aquela pergunta inicial, que eram as necessidades. É preciso estar presente no sofrimento do outro. Se eu não me conectar com a experiência de sofrimento dele, eu vou penalizar. E vai haver uma lacuna entre a minha postura de cuidado e o cuidado que ele precisa para conseguir superar o seu sofrimento. E aí eu não falo, gente, de empatia nesse momento. E aí seria outra tarde de discussão que a gente teria. E eu já falei isso para os residentes no começo do ano, se eu não me engano. Não tem como eu me colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é genuinamente do outro. Não tem como eu imaginar como seria se eu tivesse deitado nessa cama de hospital, fazendo raio-x todos os dias de manhã, recebendo banho no leito, com morfina na minha veia, sem meus filhos e sem estar trabalhando.
Não tem como, porque esse espaço ele é seu, ele não é meu. E aí a gente acaba entrando numa discussão utópica que não tem fim de empatia e acaba esquecendo que muito menos eu posso fazer para me fazer presente e me conectar com a experiência de sofrimento do outro, que é o cuidado compassivo. E não empático necessariamente, porque na hora que eu me permito ter uma tradução e sofrer a ressonância do sofrimento, do seu sofrimento, eu consigo me aproximar da sua experiência sem ocupar o seu lugar, já que ele é seu, já que o meu lugar é o meu lugar de profissional e de cuidador. Então, se fazer presente e se conectar com o sofrimento do outro é a melhor estratégia para a gente conseguir alcançar e abraçar a esfera espiritual existencial do sujeito. Lembre da narrativa do paciente. É preciso ouvir o que ele demanda. Eu não posso achar e acreditar que a minha perspectiva e o meu conhecimento sobre teórico científico, seja lá o que for, não posso acreditar que isso vai ser o norte da minha abordagem. Valorizem a narrativa, deem espaço para ouvir o outro. Eu vou precisar só me acelerar um pouquinho nesse processo. Eu ia falar um pouquinho mais de logoterapia e de terapia da dignidade, que são duas modalidades terapêuticas para manejar dor existencial em cuidado paliativo, mas a gente não vai poder falar sobre isso por conta do tempo. Quem quiser eu posso mandar aula depois por e-mail. Valorizem novamente o recado, a narrativa das pessoas. A gente não precisa se capacitar tecnicamente para isso. A gente precisa estar aberto à experiência dele. Tá? E lembrando que no cuidado paliativo, a gente precisa sempre estar aberto a essas possibilidades de cuidado que existem. E não simplesmente se limitar à nossa área de atuação, à nossa expertise. Se desafiar é um processo. E que bom que vocês estão aqui se desafiando, conhecendo o novo. Muito obrigado, gente.